nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com os juízes Platão Teixeira Neto e Fabiano Coelho, que estão lançando a 19ª edição da Consolidação das Leis do Trabalho pela editora Ridel. Doutor Platão, no bloco anterior nós estávamos contando um pouco da história da própria CLT e da própria Justiça do Trabalho, que se confundem. Mas nos anos de 90 surge uma nova ameaça à existência da própria Justiça do Trabalho e também porque desejavam a flexibilização dos direitos trabalhistas e por conta disso também a modificação da consolidação das leis do trabalho. Passado essa ameaça, por assim dizer, o senhor acredita que a Justiça do Trabalho se consolidou na história das relações de trabalho no Brasil? Com certeza, Márcia. Na época do governo Fernando Henrique, houve uma tentativa de alteração da CLT e havia um projeto que mudava o artigo 618 da CLT e, com isso, haveria a prevalência do negociado sobre o legislado. Essa era uma tentativa forte de flexibilização das normas e houve uma reação muito grande de vários setores da sociedade. Esse projeto foi arquivado depois, já no governo Lula, e também em relação à Justiça do Trabalho, houve uma tentativa, né, de sua extinção. Mas vários setores também atuaram na defesa, inclusive o nosso próprio Tribunal Regional, capitaneado na época pela saudosa desembargadora Yalba Luza, né, e houve também, né, uma reação a isso, e nós conseguimos que houvesse a manutenção da Justiça do Trabalho. Mas depois houve, ao contrário, um fortalecimento, né? Essa reação veio para engrandecer a Justiça do Trabalho. E com a reforma do Judiciário, com a emenda 45 de 2004, a competência da Justiça do Trabalho foi alargada, né? Isso foi contemplado no artigo 114 da Constituição. Então hoje, podemos dizer que a Justiça do Trabalho está definitivamente consolidada no cenário nacional e cada vez mais forte com essas mudanças constitucionais. Doutor Fabiano, na sua opinião, quais são os novos desafios que têm de ser enfrentados pela Justiça do Trabalho e pelos trabalhadores? Bom, nós temos, diante, em especial da emenda 45, citada pelo colega Platão Neto, nós temos alguns desafios a serem vencidos no campo da efetividade, da duração razoável do processo. A Justiça do Trabalho, com ampliação da competência, ela hoje tem a cara mais de uma justiça social e não só a justiça da CLT, do emprego, mas que lida com diversas espécies de relação de emprego. Agora, a nossa demanda mais urgente, me parece que ainda é resgatar e cumprir agendas antigas que não foram ainda totalmente implementadas no Brasil, né? Como a gente poderia citar aqui a questão da liberdade sindical, que o doutor Platão Neto citou. A gente não segue a Convenção 87, os sindicatos não têm liberdade de autonomia de criação e gerência. A questão da discriminação, que hoje no Brasil ainda há um déficit muito grande a ser vencido, né? Em especial ingresso das mulheres no mercado de trabalho e outras circunstâncias. A questão do trabalho infantil, que é algo seríssimo, que compromete as futuras gerações e é um compromisso que a Justiça do Trabalho deve assumir para si, para efetivamente dar cidadania aos brasileiros, e também a questão da abolição do trabalho forçado, que infelizmente é uma realidade ainda em nosso país, né? Então, a gente tem muita coisa nova a ser vencida, os novos arranjos empresariais, né? As novas formas contratuais que têm surgido, mas que me parece que nada disso pode ser feito sem o resgate dessas questões que dizem respeito à dignidade do cidadão brasileiro. Doutor Platão, com as recentes reformas da legislação civil e do Código de Processo Civil, alguns especialistas acreditam que a legislação trabalhista ficou defasada, ficou para trás.
o senhor acredita que isso procede ou que ainda a legislação trabalhista é de vanguarda? Olha, eu acho que em muitos pontos a legislação é de vanguarda e é necessária a manutenção e a preservação. Em relação ao processo do trabalho também, nós podemos dizer que ele orienta muitas vezes a legislação processual civil, embora em alguns casos o Código de Processo Civil avance mais do que a CLT em alguns pontos, mas nós não podemos deixar de frisar que o processo do trabalho ele é inspirador, né, pela sua simplicidade, pela sua celeridade, pela sua informalidade. Então, nós temos na legislação processual, né, alguns avanços a serem feitos, sobretudo no que diz respeito ao processo eletrônico, né, a legislação processual precisa avançar nisso, e a legislação material, né, a legislação de direito trabalhista, ela precisa ter alguns avanços, mas eu acredito que uma reforma geral poderia ser prejudicial aos trabalhadores. Então, algumas conquistas da CLT, elas precisam ser mantidas, como bem disse o juiz Fabiano Coelho no início da entrevista. E, doutor Fabiano, o senhor concorda com as pessoas que afirmam que a legislação trabalhista é muito intervencionista e que atrapalha a negociação entre empregador e empregado? Com efeito, a legislação trabalhista ela é intervencionista, só que esse intervencionismo ele se faz absolutamente necessário, né? Como nós mencionamos aqui, num país que ainda precisa resgatar o compromisso histórico de abolição do trabalho escravo, a gente não pode prescindir de uma legislação que garanta o mínimo de dignidade do trabalhador. E é preciso dizer com franqueza, né, que há setores empresariais que reclamam da rigidez da CLT, mas o que, na verdade, esses empresários querem é poderem contratar sem o mínimo de respeito a direitos trabalhistas. A gente tem visto o que tem ocorrido, inclusive, com a negociação coletiva em nosso país. A negociação coletiva, segundo a Constituição, é um direito dos trabalhadores urbanos, rurais e avulsos que sai em breve dos domésticos. E o que a gente percebe é que os empresários usam a sua força econômica, a detenção dos próprios empregos, para forçar os trabalhadores a negociações que são absurdas, que são que inclusive negam direitos históricos dentro da legislação trabalhista, né? Então, me parece que há sim um intervencionismo do Estado e extremamente necessário para a proteção do trabalhador. Ok. Eu conversei com os juízes trabalhistas Fabiano Coelho e Platão Teixeira Neto sobre os 70 anos da CLT. Doutor Platão, muito obrigada pela presença. Doutor Fabiano, também muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Sucesso com o novo livro, Consolidação das Leis do Trabalho, pela editora Ridel. Muito obrigado, né? Queria agradecer também ao colega Fabiano por esse esforço hercúleo que foi realizado em conjunto para essa obra, também editora pela confiança que nos foi depositada e a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.